Daqui consegue-se ver a Ponte de Madeira, onde estivemos há bocadinho, a tal que dá acesso, por um lado, a Elantes e, por outro lado, a Tabanasa. Do outro lado, a estrada segue até Tabanasa. Lembro-me também de fazer esta estrada aqui na escola, com os meus colegas de escola. Íamos até ali à frente, há um parque junto ao rio e nós costumávamos fazer lá piqueniques também. Alô, meu nome é Sandra Araújo, eu vim de Portugal, minha família é do norte de Portugal, da Viana do Castelo. Eu nasci aqui na Suíça, no Hospital de Elantes, cresci em Rouen, frequentei lá a escola primária e depois com 11 anos fui para Portugal, fiz lá o resto da escola, tirei um curso superior e depois com 25 anos resolvi regressar à Suíça. Estou aqui há 7 anos e trabalho há 6 anos na Casa Valumnécia em Vela. A casa onde eu vivi é por esta estrada acima, fica entre aquela casa cinzenta e a branca além. A casa já não existe porque a filha dos senhorios da casa fez a sua própria casa na zona onde era a minha antes, portanto já não existe. Nesta fotografia dá para ver como é que era a parte de trás da minha casa na altura e, como podem ver, não tinha nem metade das casas que tem agora. Esta casa que se vê aqui atrás do meu pai é a casa que está ali de frente, que entretanto já foi totalmente renovada. E esta parte que era toda um descampado, agora entretanto já tem muitas casas, já foi reconstruído. Na infância estamos numa época de desenvolvimento, portanto acho que aprendemos muito mais rápido. Recordo-me de estarmos todos sentados nas cadeiras e a professora estar a contar uma história. Eu não sabia uma única palavra de Ramones e através da mímica consegui entender as primeiras 2 palavras, que era o sim e o não. Agora já estamos mais estagnados, eu acho que é muito mais difícil e quanto mais a idade avança, mais difícil é aprender, seja o que for, e a língua não será exceção. Às vezes acabo por confundir, dou por mim numa frase em português a meter uma palavra em romantes ou vice-versa, acontece muitas vezes. Acontece muito com palavras que são muito similares, por exemplo, estou a falar romantes e de repente digo espera, em vez de dizer especha. Acontece-me, sim. Minha profissão, tira, eu consigo traduzir o verbo tirar, seria para nós o verbo cuidar, mas dizer, como se diz em romances, eu lavoro, assim, tira, em português eu trabalho nos cuidados. E cuidados de quê? Não dá, tenho que usar sempre mais do que uma palavra para descrever exatamente em que é que eu trabalho. Ou cuidados geriátricos, ou cuidados de saúde, ou algo assim, mas a palavra em si só não consigo traduzi-la. Há palavras que são também muito similares, mas têm significados completamente diferentes. Há, por exemplo, o jantar e o jantar. Jantar em romances quer dizer almoço, e nós temos a palavra jantar, que é muito semelhante e quer dizer jantar à noite. E às vezes as pessoas confundem e acaba por haver mal-entendidos. Uma coisa que eu também noto muito é, em Portugal, nós usamos muito o você, principalmente para os nossos pais, para os nossos avós, para os tios. Aqui não, aqui os netos tratam os avós por tu, os pais por tu, é muito mais, há mais proximidade, principalmente no romances. As nossas aldeias em Portugal são muito maiores
e ao serem maiores está tudo muito mais espalhado. Aqui na Suíça, o que eu vejo, pelo menos nesta região, é as aldeias são mais pequenas e mais compactas, portanto as pessoas estão mais próximas umas das outras. Eu penso que as diferenças entre os dialetos do romanche são maiores que entre o português de Portugal e o português do Brasil. Eu com o romanche, eu percebo ainda o romanche ali daquela zona de Isentis, Cedru, mas, por exemplo, se for para a Engadina, eu não consigo perceber o romanche deles. O português brasileiro tem outra pronúncia, tem algumas expressões diferentes, mas percebe-se muito bem, é muito semelhante. Eu já de pequena considerava o romanche assim um bocadinho como a minha língua materna. Eu tinha duas, tinha o português, tinha o romanche. Depois, no entretanto, quando regressei à Suíça, não, era só o português, mas sei lá, pá, aí há 3 anos para cá acabo por considerar também um bocadinho a minha língua materna novamente, até porque as pessoas perguntam muitas vezes se eu sou suíça e ficam admirados quando eu digo que não, que sou portuguesa, porque tenho a mesma pronúncia. Eu sinto-me mais suíça, se é que se pode dizer assim, quando falo o romanche. Sinto que o romanche faz parte um bocado da minha vida, não é a minha língua materna, mas está muito próximo. O romanche ajuda-me muito a estar integrada aqui e a sentir-me bem. Para voltar a sentir-me integrada aqui, ainda demorei à volta de 2, 3 anos, seguramente. Primeiro porque tive que encontrar o meu grupo de amigos e depois também por causa da língua, lá está, tive que aprender a língua, tive que estar integrada também no meu trabalho, que para mim acaba por ser também muito importante, e pronto, foi o tempo. O maior desafio foi não ter vida social no início, não conhecia ninguém, as pessoas que eu conhecia de antigamente ou já cá não estavam, ou então eram os meus colegas que entretanto cresceram, tinham a sua vida. Foi o que me custou mais, foi mais difícil. De qualquer forma, no regresso não foi tudo fácil, apesar de eu já ter cá estado uma vez. Eu era criança, eu não tinha noção como é que as coisas eram aqui na Suíça, não sabia tratar de nada, não é? O facto de eu já ter estado aqui na Suíça ajudou, mas foi muito complicado o regresso, porque primeiro eu não encontrava trabalho, depois não tinha cá toda a minha família, eu tinha cá só o meu pai e o meu namorado, não tinha vida social, portanto o primeiro ano foi muito complicado, mesmo psicologicamente tive momentos em que eu pensei em regressar a Portugal. Regressar de Portugal para a segunda vez, para a Suíça, foi que falava-se muito mais português do que no tempo em que eu estava aqui, na infância. Eu recordo-me de ter ido um sábado de manhã ao Migros, logo de início, e fiquei espantada porque eu ouvia português por todos os lados. Houve uma altura em que eu parei e pensei, mas eu estou a alucinar ou estou mesmo na Suíça? Porque ouve-se muito mais, há muito mais portugueses. No meu tempo era mais homens que vinham trabalhar, as famílias ficavam em Portugal. Hoje em dia não, são famílias inteiras que cá estão. Ajudou-me muito a não me sentir sozinha aqui.